Oi gente, meu nome é João Miguel e sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos à continuação da história de Ben Drowned, do canal Rule Station. Eu estou um pouco resfriado, fiquei bem mal mesmo. Talvez eu esteja um pouco desanimado nesse vídeo, mas o meu pique para poder querer acompanhar essa história, descobrir mais sobre isso, tá a todo vapor. Eu vou ficar hiper mega concentrado nesse vídeo. Vou despausar aqui. Eu prometi pra vocês que a história macabra de Ben ficaria ainda pior. Eu vim pra provar que isso é verdade. Ben. A história de Ben finalmente começou a fazer sentido quando o jogo decidiu se comunicar com Jaduzable enquanto ele jogava. Depois de passar por várias situações macabras que mexeram com o seu psicológico para sempre, Jaduzable sofreu o mesmo destino de Ben, que depois descobriu-se ter morrido afogado. Nem preciso dizer que Jaduzable estava começando a ficar cada vez mais paranoico, não é mesmo? Nos dias seguintes, ele decidiu não jogar mais aquele cartucho, e ele também não foi a nenhuma das aulas que ele tinha na faculdade. Para falar a verdade, naquele curto período de tempo, a vida de Jaduzable tinha mudado radicalmente. Ele não se alimentava direito, ele não falava com ninguém, ele não saía do seu próprio quarto, ele trancava a porta, fechava as cortinas, tudo para que Ben, de alguma forma, não o enxergasse. Mas assim, gente, perdão se eu vou ficar interrompendo e tossindo também. Eu ainda tô me recuperando do resfriado e da fudense da minha vida. Gente, se ele tá tão assim... Se o Jaduzable, ele ficou tão, assim, perturbado com essa história, tá tentando se proteger, faltou aula na faculdade, etc. Por que ele não jogou o cartucho do Majoras no lixo? Tipo, se livrou de tudo isso. Eu fico pensando, tipo, que, cara, isso tudo é muita vibe de filme de terror, né? Tipo, quando um filme de terror clichê começa com uma casa, uma mansão no meio do nada, no meio da floresta, assim, claramente não tem alguma coisa de errado ali, o vendedor é estranho, vendeu por um preço barato, a pessoa fica na casa, coisas estranhas começam a acontecer e a pessoa não sai da casa, a pessoa não vai embora. E assim, é muita vibe de filme de terror isso. Muita vibe de filme de terror. Mas é isso, vamos continuar aqui. Tá interessante, tá interessante. Vamos ver o que Jaduzable fez a respeito de tudo isso. E dá pra entender, não é verdade? Imagina você se tivesse um espírito perseguindo você dentro de um videogame. Como que a sua cabeça ia estar naquele momento? Ele vinha... Obviamente, eu também estaria bem perturbado, principalmente se tratando de um jogo que eu amo tanto, que é Zelda. E assim, eu teria jogado fora o cartucho. Sofrendo muito com a falta de sono, com a fome, com o estresse e também com dores de cabeça. Ele começou a ter dores de cabeça quando tudo isso aconteceu. E para conseguir provar para o mundo o que tinha acontecido, ele obviamente precisava gravar o que estava acontecendo no Nintendo 64 dele. Para gravar essas jogatinas, ele usou uma placa de captura que ele tinha guardada. Essa placa de captura precisava ficar conectada tanto no videogame quanto no computador. E por causa disso, talvez fosse melhor que ele nunca tivesse tido essa ideia. Em um determinado dia, o computador de Jaduzable abriu um arquivo de texto sozinho, sem ninguém mexer nele. Nesse arquivo estava escrito apenas a palavra Hi, que em inglês significa oi, e o endereço www.cleverbot.com. Era um site no mesmo estilo do SimSimi, por exemplo, em que você entra lá e conversa com um robô e ele vai falando coisas aleatórias conforme você vai conversando com ele. Basicamente, um site em que você conversa com um robô e ele responde. Ponto. SimSimi das antigas. Porém, tinha um pequeno detalhe. No lugar do robô, Jaduzable estava conversando com Ben. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui meu raciocínio. Quando ele usou a placa de captura para conectar no Nintendo 64 e conectou no computador, é como se o espírito do Ben tivesse passado do Nintendo 64 e foi pro computador do Jaduzable, é isso? Nossa. Para o horror de Jaduzable, agora Ben estava assombrando também o seu computador. Ben contou Puta que pariu! Que havia chegado até o computador dele por causa da placa de captura que conectava o videogame e o computador. Por isso ele conseguiu sair de um para o outro. Pois é, meu querido Jaduzable, parece que a sua tentativa de conseguir provar para o mundo o que estava acontecendo, na verdade, saiu pela culatra. E agora
Ben estava conversando diretamente com Jaduzable sem precisar do auxílio do jogo. Se você já estava sendo assombrado antes, meu amigo, espere para ver agora. Ben conversava por frases curtas, sem dizer muita coisa. Ele respondia de uma forma muito seca, muito curta, não divagava muito sobre o assunto. Ele mencionou que sabia que o Jaduzable estava escrevendo sobre ele na internet, mas que ele não se importava porque achava interessante ver o que Jaduzable escrevia sobre ele. Nossa, ai meu Deus do céu, cara. Olha o nível que esse caso, que essa história passou, gente. Meu Deus do céu. O Ben gostou da fama. Ele gostou de estarem comentando sobre ele. Ele quer atenção. Além de espírito, é narcisista. Em pânico, Jaduzable fecha a janela do Cleverbot e para de conversar com Ben. Mas algumas horas depois, Ben o chama novamente para o Cleverbot. Ele pede desculpas e diz que quer ser libertado. Ele diz que assim como o Jaduzable o levou do videogame para o computador, ele também pode tirá-lo de lá de dentro, deixando ele assim livre. Ele menciona que Jaduzable é especial de alguma forma e que se Jaduzable ajudá-lo com isso, ele promete finalmente deixá-lo em paz. Sem saber o que fazer e se pode confiar em Ben ou não, Jaduzable diz que vai pensar no assunto e fecha mais uma vez o Cleverbot. Algumas horas depois, ele volta para o computador e a primeira coisa que ele vê é uma imagem do boneco de Link que o aterrorizou durante os últimos dias. Ele estava pressionando ele para libertá-lo logo do cartucho e do computador, mandando... Ai, gente, esse boneco é muito assustador. Eu não gosto desse boneco. Ai, depois que eu vi a história de Ben, eu nunca mais joguei Majora's Mask do mesmo jeito. Ai, gente, sério, Peraí. Eu vou fazer propaganda de graça aqui, foda-se. Eu vou chupar uma house. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa house preta aqui, que na verdade nem é preta. É cor de sabonete. Com essa minha unha toda cagada, toda fodida. Toma bosta essa minha unha. É isso que dá pra pintar com esmalte vagabundo. E agora, eu vou colocar essa house dentro da minha boca. Lá no fundo aqui, ó. Uma mensagem atrás da outra em busca de Jaduzable. Chegou um momento que ele não aguentava mais e decidiu colocar um ponto final nessa história. Ele abre o Cleverbot por conta própria e pergunta por que Ben estava fazendo tudo aquilo. E ele responde que tudo aquilo era divertido. Ele se divertia vendo Jaduzable desesperado por respostas, sem saber pra onde ir. Ben era um psicopatinha. Era um psicopata... Ah, gente, peraí, na moral. Vamos lá. Isso se chama sadismo, Ben, mas tudo bem. Tudo bem. Mas em um determinado momento, Jaduzable decidiu perguntar a Ben como que ele morreu afogado, o que aconteceu com ele, quais foram as circunstâncias que levaram ele a morrer. E Ben sentiu-se nitidamente incomodado com a pergunta. Ele disse que não daria esse tipo de informação a Jaduzable e fechou a janela sozinha. Desde então, Ben não respondia mais quando Jaduzable o chamava pelo Cleverbot. Ben havia se irritado de alguma forma. E aquilo havia atiçado a curiosidade de Jaduzable. Ele queria saber por que o Ben estava tão incomodado. E já que ele não respondia mais pelo computador, ele decidiu conversar pelo método original em que os dois se conheceram. Exatamente. Ele decidiu jogar o cartucho de Zelda Majora's Mask mais uma vez. Jaduzable escolheu o save Drowned, afogado em português. O save partia do início do jogo, na parte em que Link é transformado em um Deku Scrub. Contudo, a magia usada pela Majora's Mask estava um pouco diferente. E ao invés de se transformar em um Deku Scrub, Link permaneceu em sua forma humana dessa vez.
Em um determinado momento, é requisitado que o personagem toque alguma música em sua ocarina. Jaduzable já havia tocado a Song of Healing anteriormente, e as coisas não tinham dado muito certo. Ele decidiu tentar uma música diferente dessa vez. Ele decidiu tentar tocar a Elegy of Emptiness, que invocava algo no jogo. E ela invocava o boneco bizarro de Link. Lembra que eu falei que aquele boneco realmente existia no jogo original e que só era possível invocá-lo em determinadas situações? Pois bem, aquela era a música que se tocava para invocá-lo. Jaduzable então tocou a Elegy of Emptiness. Música boa, hein? Uma mensagem aparece na tela. You shouldn't have done that. Em português, você não devia ter feito isso. A partir de então, todas as coisas com as quais o personagem interagia... Ele foi pro Ocarina of Time! Mensagem. Você não devia ter feito isso. Mesmo os baús que ele abria mostravam essa mensagem. Você não devia ter feito isso. Para completar a bizarrice com chave de ouro, o jogo já não era mais Zelda Majora's Mask, e sim Zelda Ocarina of Time, o Zelda anterior. O jogo não apenas estava mostrando coisas bizarras, como ele também simplesmente mudou de jogo. Já não era mais um jogo, era outro. Ben, você tá indo longe demais. Depois ele foi teleportado para a loja de máscaras de Zelda Ocarina of Time e mais uma vez recebeu a mensagem: você não devia ter feito isso. Algum tempo depois, a tela escurece e uma nova mensagem aparece: Ben está ficando solitário. Ficou claro para Jaduzable que Ben estava sendo cada vez mais direto com ele. Um tempo depois, o jogo retornou para Zelda Majora's Mask e olha, dentro da lua. Árvore onde ficavam as crianças da lua. As crianças da lua são alguns dos últimos personagens que você vê no jogo, logo antes da batalha contra o chefe final. Mas quando Jaduzable chegou na árvore, não tinha ninguém lá. E para piorar, ao virar de costas, lá estava o famigerado boneco. Os dois ficaram se encarando por um tempo até que Jaduzable quis intensificar a encarada colocando a câmera em primeira pessoa. Ai, não vai dar bom. A frase "você receberá uma última chance" aparece escrito na tela. De volta onde tudo começou. Venha brincar conosco. Uma última chance para Jaduzable brincar conosco. Existe mais alguém nessa história? O que aconteceria se ele não fizesse isso? Seria Ben capaz de causar algum mal físico a Jaduzable de alguma forma? Mentalmente, Jaduzable já estava quebrado. O que mais poderia acontecer com ele? E o mais importante de tudo, o que Ben quer contar a Jaduzable? Qual o sentido de continuar jogando esse cartucho amaldiçoado? O que vai acontecer a seguir é simplesmente o desfecho da história. Ben vai finalmente mostrar para Jaduzable toda a verdade sobre o que aconteceu com ele e vai contar o motivo de aterrorizá-lo dia após dia. O motivo pode fazer você ficar com muito medo ou talvez até emocionado a ponto de chorar. Se você quer saber o final dessa história, compartilhe este vídeo pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Ai, gente, eu não vou esperar pra fazer outro vídeo relacionado a isso. A gente vai encerrar isso agora. Eu vou colocar na parte 4. O vídeo vai ficar longo. Não quero saber. Eu tô doido pra ver a conclusão disso. 3, 2, 1 e play! Por que eu falei assim, gente? Estão prontos para finalmente descobrirem como termina a história entre Ben e Jaduzable? Eu tô pronto. Depois de tudo que você já viu sobre o assunto, você vai descobrir não apenas como a história termina, mas também como ela começou. Para você entender, é extremamente necessário que você tenha assistido as 3 primeiras partes antes. Se você não assistiu alguma delas, pare este vídeo imediatamente e vá assistir as 3 outras partes. E depois volte aqui. Caso contrário, prepare-se, porque o que vem aí não é bonito. Ai, que
perturbador essa imagem. Esse vídeo, meu Deus! A última chance de Jaduzable. Que vago. Apesar do ultimato de Ben, o jogo continuou rolando e não restava nada a fazer a não ser jogar. Quer dizer, se Ben não quisesse que Jaduzable continuasse jogando, então ele não permitiria que ele continuasse de onde parou, não é mesmo? O jogo retorna ao Stone Tower Temple, o último templo do jogo, e, para a surpresa de Jaduzable, nada estranho acontece. É sério. Nada estranho aconteceu. Ele continuou andando pelo templo normalmente, avançando e lutando contra os inimigos, sem nada de bizarro acontecer. Vejam só a que ponto chegamos. O negócio ficou tão bizarro, mas tão bizarro, que só o fato de não acontecer nada de anormal já é estranho. Mas essa é a história de Ben, meus queridos. Navegando pelo inventário, Jaduzable viu que havia uma câmera fotográfica entre os itens. Aquele item realmente existia no jogo, e havia uma marcação dizendo que tinha uma foto tirada anteriormente lá. Ao verificar a foto, nela estavam o boneco bizarro de Link e o vendedor de máscaras, um do lado do outro. Pronto. Finalmente as coisas haviam voltado ao normal e estavam bizarras de novo. Ufa. Ao entrar na sala seguinte, um personagem falando por mensagens impossíveis de entender ensina para você uma nova música. Aquela música era nada mais, nada menos que a Elegy of Emptiness, a música utilizada para invocar o boneco de Link. E, obviamente, um boneco aparece quando você toca aquela música. Ele já aparecia do nada sem motivo nenhum. Imagina agora que você está invocando ele por conta própria. Contudo, logo depois, esse boneco se transforma em um inimigo e parte para cima do personagem. O lugar inteiro fica estranho, todo roxo, deixando tudo difícil de enxergar. Era como se aquele boneco fosse apenas uma carapaça para um inimigo muito maior e que foi capaz de derrotar Jaduzable com apenas um golpe. Hit kill. Um novo texto aparece na tela. Um texto que pela primeira vez mostrava a presença de uma terceira pessoa na história. Por que ele está sorrindo? O pai. Ao fundo, um som de alguém parecendo sentir frio. Ai, meu Deus. Talvez. Ai, eu tô arrepiado, cara. Ai. Seu personagem acorda em um cemitério, na frente de uma lápide. Nela estava escrito: "A melodia que invoca as lágrimas dos anjos está aqui." Nada muito revelador, mas um som distorcido, baixo, é escutado de fundo. Mais uma lápide é checada. Nada demais escrito nela. Porém, o som distorcido aparece de novo, dessa vez mais alto. O jogo começa a travar. O som distorcido toca mais uma vez. Por que eu tô gravando isso de madrugada, gente? Outra lápide é checada. Nela estava escrito: "Um recipiente que contém espíritos vagantes está aqui." Mas o mais sinistro de tudo era o que estava atrás dela. O boneco bizarro de Link aparece atrás daquela lápide, de costas para a câmera. Seu personagem, então, cai dentro daquela lápide. Nosso segredinho, ok? Mais uma mensagem aparece na tela. "Este será nosso segredinho, ok?" A risada do vendedor de máscaras é ouvida de fundo. Seu personagem vai parar em um caminho distorcido, presente no início do jogo. No final dele, ele encontra mais um boneco. Ai, não. O jogo trava completamente e a mensagem "Você não pode fugir" aparece na tela. O que sobra depois disso é uma tela em que seu personagem está parado, olhando fixamente ao lado do vendedor de máscaras e de seu boneco. No final, o que parece ser um novo boneco sendo invocado aparece na tela. Mas antes de ele aparecer, a tela fica preta e uma última mensagem é mostrada na tela: "Por favor, me ajude."
O jogo é reiniciado e agora, na tela de saves, aparecem dois nomes, Link e Matt. Link era o nome que o próprio Jaduzable havia dado para o seu save no início do jogo, mas quem diabos era Matt? E por que aquele save só aparecia agora? Mas antes que Jaduzable pudesse escolher qual dos dois jogar, a tela fica preta mais uma vez e duas novas mensagens são mostradas na tela. O contador reinicia. Como assim? Estou feliz que você tenha feito isso. E essa foi a última jogatina que Jaduzable postou na internet. Depois disso, não há qualquer registro de ele ter jogado aquele jogo novamente. Tudo o que sobraram foram algumas anotações que ele havia feito conforme os dias se passaram. Jaduzable contou que depois de tudo aquilo, ele teria visto o mesmo senhor que lhe deu o cartucho dias atrás pela sua janela na rua. Ele estaria lá parado, sem fazer nada, simplesmente olhando na direção do seu quarto. E depois de um tempo, ele teria sumido dali. Ele também conta que Ben estaria manipulando suas postagens na internet, através do computador, editando tanto as gameplays quanto as postagens que ele fazia, tentando falsificar tudo que Jaduzable postava. Para dar um fim definitivo a tudo aquilo, Jaduzable tomou uma decisão. Ele decidiu que entraria de férias da faculdade naquele semestre e que voltaria para a casa de seus pais. Ele também mencionou que ele queimaria aquele cartucho para que ninguém mais o jogasse e sofresse daquele mesmo destino. Só agora você fez isso, Jaduzable. Antes tarde do que nunca, né? Enfim, vamos continuar. Todas as contas que o Jaduzable havia usado naquele computador, YouTube, Reddit, redes sociais e tudo mais, foram abandonadas com medo de que Ben pudesse usá-las de alguma forma no futuro. E essas foram as últimas palavras de Jaduzable sobre o assunto. O resto ficou com a internet para descobrir o que havia acontecido. Depois de tudo o que aconteceu, a história viralizou e uma legião de pessoas se dedicou a estudar toda essa história para entender o que havia acontecido. E o mais importante, por que tudo aquilo aconteceu. Ficou claro que Ben era um menino que havia morrido afogado e que agora seu espírito habitava não apenas aquele cartucho, como também qualquer outra coisa com a qual aquele cartucho se conectava. Mas as interações finais de Ben deixaram claro que havia mais nessa história. Havia alguma coisa que o deixou extremamente irritado, incomodado e que não deixava o seu espírito descansar em paz. Naturalmente, esse motivo seria a própria causa de sua morte. A princípio, se levarmos em consideração a causa da morte e também o depoimento que aquele vizinho havia dado na parte 2, então simplesmente assumiríamos que Ben morreu em um acidente. Esse acidente poderia ser simplesmente morrer afogado na piscina por não ter conseguido voltar para a superfície ou algo do tipo. Enfim, um acidente sem grandes detalhes, sem grandes coisas. Porém, se tudo aquilo houvesse sido um acidente, não haveria motivos para o espírito de Ben não conseguir descansar em paz e seguir adiante. Não. Tem alguma coisa por trás. Havia algo mais ali. Não foi um acidente. Com certeza havia algo que Ben precisava contar para o mundo, fazer com que todos descobrissem antes que ele pudesse finalmente descansar em paz. E isso parece finalmente ter ficado claro quando Ben redirecionou Jaduzable para o cemitério. Você se lembra da mensagem que aparece na tela? Ele está sorrindo. O pai de Ben. Não havia mais ninguém nessa história a quem atribuir um pai, a não ser o próprio Ben. O vizinho havia dito... O pai do Ben matou ele? Gente, que horrível, que pesado. Vamos continuar. Para Jaduzable que depois do acidente envolvendo Ben, seus pais teriam se mudado dali e nunca mais voltado. Nada mais justo, afinal, se os pais perdem um filho, é um luto eterno, é uma tortura eterna. Eles não vão querer ficar onde o seu filho morreu. Mas alguém que se sente torturado não costuma rir. Então por que Ben menciona que o seu pai
está sorrindo. Para você ter uma noção de como essa informação é importante, Ben menciona o pai dele várias vezes ao longo da história e você nem percebeu. Quer dizer, qual é o personagem que está sempre com um sorriso no rosto, mesmo que esteja irritado, e que aparece em diversos aqui. Eu tô meu Deus. Com um grito de fundo ou causando um susto no jogador? Ele mesmo, o vendedor de máscaras. Aquele vendedor de máscaras arrepiou até minha cara. Personagem que Ben havia utilizado no jogo para representar seu pai. O pai que, por um motivo que Ben não poderia compreender, estava sorrindo no momento de sua morte. E o motivo mais plausível para isso seria de que seu pai simplesmente queria que ele morresse. Ou talvez o próprio pai dele poderia ter causado a sua morte. E eu sei o que você deve estar pensando agora. Qual seria o motivo do pai de Ben querer matá-lo? E se eu dissesse para você que provavelmente o motivo seria de que Ben estivesse sofrendo algum tipo de abuso? Eu digo isso porque anteriormente nós vimos uma frase na tela escrito: "Este será nosso segredinho, ok?" Com a risada do vendedor de máscaras de fundo. Outra frase dita mais tarde fortalece ainda mais essa teoria: "Você não pode fugir." O pai de Ben estaria praticando abusos com ele em segredo de alguma forma, e Ben, cansado de tudo aquilo, teria tentado fugir. Os dois teriam se envolvido em alguma briga e no final seu pai teria o matado. E para isso ele teria feito aquilo parecer um acidente, fazendo Ben se afogar na piscina ou em qualquer outro lugar que tivesse água. E ele teria feito isso com um sorriso no rosto. O nome do seu pai provavelmente era Matt, tendo em vista que esse nome aparece no final do jogo na tela de saves. E depois de ter feito tudo aquilo, seu pai poderia ter escondido aquele fato até mesmo de sua esposa, que acreditaria na história e também pensaria que Ben teria morrido em um acidente. E depois disso, os dois teriam se mudado dali, sem ninguém descobrir a verdade. Ninguém, a não ser Ben. E esse seria o motivo de ele não conseguir deixar seu espírito descansar depois de morrer. Ben precisava que as pessoas soubessem da verdade. Ele precisava que seu pai fosse desmascarado como seu assassino, que pagasse pelo que fez, e também queria proteger sua mãe, que agora estava lá com ele, sabe-se lá onde, sem saber da verdade e correndo um risco muito grande de estar com uma pessoa perigosa ao seu lado. Para isso, ele assombra o cartucho do seu jogo preferido, esperando que alguém pudesse entender a sua mensagem e espalhar a verdade. E finalmente ele encontra Jaduzable, alguém que parece poder ajudá-lo depois de todos esses anos de tormenta. Se tudo isso for verdade, essa é a história de Ben, um garoto apaixonado por Zelda, que foi assassinado por seu pai e que permaneceu na Terra esperando pela possibilidade de fazer seu pai pagar pelo que havia feito. É claro que essa é a minha visão dos fatos. Qual que é a sua? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp. Eu não sei nem o que dizer. Ou qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas descubram o final dessa história incrível, que é capaz tanto de amedrontar quanto de emocionar. E me siga no Instagram, @RenanSouzones. Link na descrição. Acabou o vídeo. Nossa, eu não sei nem o que dizer, sabe? A minha visão sobre essa história, sabe? Tipo, que trágico, sabe? Me pegou de surpresa, eu não imaginava que o desfecho seria algo parecido. E o pior é que a história, ela se encerrou sem a gente saber o que aconteceu de fato depois, sabe? O que pode ter acontecido com o próprio espírito do Ben, se ele pôde ter descansado em paz finalmente, como ficou o pai do Ben, a mãe dele. Eu não tava preparado pra isso. Eu tava esperando qualquer coisa. Eu tava esperando um susto na minha cara. Eu tava esperando uma história mais realmente amedrontadora. Foi amedrontadora de fato, mas não é esse ponto de me fazer chorar. Sério, Que história. Que história. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir jogar Zelda Majora's Mask da mesma forma. Na verdade, eu vou. Eu acho que eu só vou me recordar de fato do Ben toda vez que eu for fazer o Stone Tower Temple. Ai, caramba, tipo...
A alma do Ben tinha escolhido o personagem do vendedor de máscara para representar o pai dele, que estava sorrindo quando ele o assassinou. E eu não imaginava que a história se encerraria assim. Eu não estava esperando uma coisa tão pesada a esse ponto. A gente sabe que de fato essa história ela não é verdadeira. Assim, sabe, é uma creepypasta que foi inventada para poder viralizar, assim como foi o Jeff the Killer, o Slender, sabe, e muitas outras creepypastas da internet. Mas assim, eu ficaria surpreso se fosse real. Até que eu ficaria um pouco, mas eu não descarto a possibilidade disso ter de fato acontecido. Brincadeira, gente, eu sei que é tudo uma história inventada, mas vai que eu não posso afirmar uma coisa dessas. Na minha mente, assim, eu em particular, acredito que não seja real, mas eu consigo provar que isso de fato não tenha acontecido realmente. Não consigo, então, assim, na minha opinião, não aconteceu, sabe? Mas eu só sei de uma coisa, eu arrepiou até minha cara. Arrepiou tudo, meu. Eu fiquei, nossa, que pesado. Que pesado, que pesado. Mas é isso, gente. Essa foi a história de Ben. Eu confesso que me surpreendeu, que foi mais do que eu esperava. O canal do Royal Station vai estar aqui na descrição, com os vídeos da parte 3 e da parte final na descrição aqui do vídeo também. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu e tchau!